Que bom que vocês estão aqui, que bom que estão cantando e dispostos a não se importar com nada, se é que cantaram de coração, né? Às vezes cantam só no piloto automático, mas tomara que hoje aqui tenhamos cantado de coração, com todo o desejo do coração, com as intenções, com a vontade e a consciência de dizer: Senhor, não importa o que aconteça, não importa as circunstâncias, eu vou te adorar, eu vou me dedicar para ti, a minha vida vai glorificar o teu nome, né? O salmista teve esse desejo, ele lá atrás nos Salmos, ele disse: tudo que há em mim, Senhor, bendiga o teu santo nome. Não importa não o que eu vou passar aí. Amém? Maravilha. Hoje nós estamos dando início a um projeto, a um trabalho que eu venho buscando há 14 anos, iniciá-lo. Mas tive o cuidado de buscar os materiais e processá-lo de uma forma que eu não precisasse iniciar e parar. E quando se trata do Evangelho, quando se trata da história de Jesus, nada é pequeno, tudo é muito grande. Porque tudo que envolve Jesus trata-se do envolvimento do eterno, do Criador, do Ser Supremo, que nós habituamos chamar de Deus. Então, um estudo da revelação de Deus, que é exatamente o que o Evangelho faz, porque o Evangelho tem por finalidade revelar Deus. E essa revelação, ela é tamanho de Deus. Então é infinita, a gente pega umas gotinhas do oceano da revelação. É claro que as gotinhas que a gente consegue pegar desse rio da vida, cada gotinha é tão preciosa, é tão maravilhosa, ela é tão extraordinária, entendeu? Ela é alívio e sacia a sede de todo ser que está sedento, né? Sacia a sede da justiça, a fome da justiça, o desejo da paz, aquela ânsia pelo sossego, o anelo pela luz, pelo esclarecimento, enfim, só para passar um pouquinho de como é grande o estudo do Evangelho. Lembrando que o estudo do Evangelho é o estudo do próprio Cristo, do próprio Jesus Cristo. E os evangelhos, não é objetivo nosso estudar nessa noite, fazer um estudo sistemático dos evangelhos. Não, mas é uma busca de estudarmos, avaliarmos, pensarmos naquilo que está revelado do evangelho, né? Então esse é o nosso desejo, esse é o nosso objetivo. Nós vamos dar início hoje, eu vou fazer aqui uma introdução. Os que gostam bastante assim do pentecostalismo talvez não gostem muito do que nós vamos fazer aqui, porque é tão gostoso quando a gente é tocado pelo Espírito e fala línguas e até dança no Espírito, é tudo muito glorioso. Mas o que eu busco de verdade é entender, é compreender tudo que Jesus veio fazer e tudo que envolveu a sua vinda e o que ele ensinou. E para isso, então, eu estive
buscando, e por isso o nosso estudo vai estar aqui numa ordem cronológica e linear. O que isso significa? Nós vamos pegar os 4 evangelhos e colocá-los numa linha só. Nós vamos fazer um, entendeu? Não vamos suprimir, ou seja, nós não vamos tirar nada do evangelho. Não vamos acrescentar nada ao evangelho. Só que nós vamos ler o evangelho em uma linha só. Certo? Então, para isso, fui buscar ajuda, material, e conseguimos encontrar essa condição. Eu, infelizmente, não deu tempo de fazer os slides que eu gostaria de também passar, talvez já no próximo encontro nosso, no domingo à noite, eu já tenha um slide, o que seria muito bom de mostrar para vocês o que ocorreu, como 3, 4 textos foram unidos e tornaram um só, porque quando você vai ler os evangelhos, você tem que ler um de cada vez, e se você pegar uma harmonia dos evangelhos, você vai ter ele em paralelo. Então você vai ter Mateus, Marcos, Lucas e João em paralelo. Ainda que esteja na harmonia, você vai ter que ler os 4 itens para chegar à conclusão daquilo que está dito. O trabalho que nós fizemos é um trabalho que você vai ler uma vez só. Entendeu? Então, não vai se repetir o texto, o que vai conduzir nós em uma só literatura, dentro de uma única visão dos acontecimentos em ordem. Por que eu precisava dessa ordem linear e pensei e me dediquei tanto a fazer isso? Porque eu quero falar de um passo a passo no aprofundamento do conhecimento de Jesus, de sua obra, de seus mandamentos, das lições que ele nos passou e da sua história. Entenderam? Então, por isso que eu disse que quem ficar faltando vai perder os passos de aprofundamento. Nós temos que estar assíduos para poder ter continuação. Hoje, por exemplo, eu não sei quantos passos vou dar aqui. Eu preparei 9. Não sei se vou conseguir trabalhar os 9 passos, até porque para transformá-lo em futuras aulas, eu preciso ter uma ideia de como o tempo vai proporcionar o número de passos nossos em cada encontro. Na verdade, vai ter algumas ocasiões que nós vamos ter condição de passar 5 ou 6 ou 7, e outras que nós vamos estudar um passo. Entendeu? Mas a ideia qual é? Eu quero, antes de iniciar aqui, também colocar aqui, por que isso? Para que isto? A ideia, irmãos, é também num olhar para tudo que os apóstolos nos deixaram e capturando do Evangelho, como quem vai para uma mina garimpar ouro. Eu quero garimpar com vocês, da palavra, a realidade, a verdade do que Jesus deixou para nós. Nesse sentido, nós vamos desmistificar muita coisa. Tá? Nós vamos também dessistematizar muita coisa. E mais do que isso. E aí eu vou usar palavras de um sujeito chamado Áquel. Eu não pretendo imitá-lo aqui, mas eu tenho coisas, porque de tudo que se ouve, de tudo que se estuda, tem as coisas que nós ficamos conosco e tem as coisas que nós não queremos, certo? Em todo tipo de estudo. Você vai fazer filosofia, você vai ficar com algumas coisas para você. Isso me serve. Isso aqui foi inteligente, isso aqui foi... E é uma coisa que eu fico para mim. Mas tem partes que vocês, não, esse aqui eu não concordo com ele, não. Vou deixar para lá, né? Esse aqui, ele até é uma ideia inteligente, é um posicionamento legal, mas eu não quero para mim. Então, nesse sentido, nós pretendemos aqui
também desteologizar. Algumas coisas que nos chegaram via o estudo sistemático da teologia, ou vias da teologia sistemática, nós vamos anular. Dessa maneira, amados, vocês já sabem que eu vou encontrar um caminhão de oposição. Entendeu? Uma multidão vai dizer, o Adilson é doido, o Adilson está maluco. Entende? Já dizem hoje, tá? Imagina dentro do processo que eu estou propondo aqui, quando algumas coisas vão ficar muito claras que são invenções de homens, são invenções modernas, e quando eu falo de moderno, não estou falando de uma coisa inventada nesse ano, no ano passado, entende? Nem nesse século. Eu falo de moderno aí 300 anos, entendeu? Porque é moderno dentro do tempo histórico, dos séculos passados. Então, algumas coisas nós vamos acabar aprendendo dentro desse estudo, que nos dias de Jesus não existia. Que nos dias de Jesus não era feito dessa forma que hoje se faz. Tem coisas que os apóstolos nunca praticaram do nosso jeito. Entendeu? E que nós recebemos como um dogma, ou como doutrina, entendeu? E recebemos e nós não avaliamos. Eu falei para os meus discípulos diretos, na segunda-feira, quando me reuni com eles, que aprendi com um cidadão algo interessante. Nós realizamos o que nós sentimos. Nós sentimos o que nós pensamos. E nós pensamos o que nós acreditamos. E aí eu fui mais longe. Nós acreditamos no que nos ensinaram. Você entendeu? Eu comecei a olhar a minha neta, Bruna, e vendo ela agir e tal, que legal, porque ela apareceu lá em casa sem saber nada. Chegou lá um bebezinho, não sabia nada. E daqui a pouco nós começamos a ensinar ela. Ensinamos a falar papai, mamãe, entendeu? Fomos ensinando ela a falar vovô, vovó, e todo o restante. A gente foi ensinando a Bruna a falar, e a Bruna foi falando. E a Bruna começou a fazer questionamentos também. O que é isso? Hoje, por exemplo, ela me fez vários questionamentos. Entende? O que é isso? Por que daquilo? Que negócio é esse? Entendeu? Hoje ela perguntou o que é Polícia Federal. Entendeu? O que é Polícia Federal? Aí, vamos explicar. Entendeu? Ora, da explicação, da doutrinação, nasce a crença dela. Ela passa a acreditar que aquilo é exatamente o que estamos dizendo. E aqui, então, não estou ainda dentro dos estudos, mas já fica a primeira lição, ver como é importante, quando Jesus fala das palavras, o zelo que devemos ter com as palavras, o sim que deve ser sim, o não que deve ser não, que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra frívola. Jesus ensina isso, nós vamos ver aí na frente, certo? Ele está falando daquilo que a palavra gera. A palavra que lá trabalhei para ela, que os pais trabalham para ela, gera crença. Certo? E a crença dela é parte integrante, é o que gera a cadeia de seus pensamentos. E os pensamentos a respeito destes assuntos vão gerar, sim, os sentimentos. Se falarmos mentira, ela passa a crer numa mentira e daqui a pouco seus sentimentos estão completamente fora da verdade.
E suas realizações vão ser equivocadas. Então, dentro da igreja, anos após anos, nós também aprendemos muita mentira. Você sabia disso? Ah, mas a igreja é santa. A igreja... Quem não lembra da santa e amada igreja? Certo? A igreja é santa. A igreja não tem mentira na igreja. Ah, queridos, no estudo do Evangelho nós vamos descobrir que é uma farsa total. É uma mentirada. É mentira em cima de mentira. E Jesus vai viver 3 anos e meio de seu ministério desfazendo mentira, lançando luz sobre ignorância, tentando arrancar pessoas do caos, da escuridão. Quer saber? Ele vai passar 3 anos e meio trabalhando para nos levar à verdade. Porque, como diz ele, a verdade nos liberta. Olha que coisa legal. Então, o estudo do Evangelho vai confrontar as mentiras. Aí você pode também, nesse processo, dizer o seguinte: mas então, irmãos, para aí. A maioria está na mentira ou a maioria está na verdade? É simples. É simples. A verdade é o óbvio. Quando você olha multidões, quando você olha as multidões, e aí eu conto, quando você olha na história, certo? Só vai lá no Coliseu Romano, você volta séculos atrás, vai lá nos dias de Jesus, nos dias dos apóstolos, você vê a multidão com a verdade ou com a mentira? Se eu der um salto lá no fim e avaliar, a multidão grita que quer Jesus ou quer Barrabás? A multidão. Então você por aqui já vai percebendo que a multidão é ilusória. A multidão, não, a voz do povo é a voz de Deus, só que Deus. Entendeu? A multidão normalmente se engana em suas escolhas. Se você pegar os regimes ditatoriais do planeta, pegar na história todos os regimes ditatoriais que aniquilaram multidões, que destruíram milhões e milhões de vidas, eles foram escolhidos pela multidão. Pela multidão. Então não se iluda com multidão. Não se iluda. Jesus nunca se deixou iludir pela multidão. Então, irmão, então no estudo pode revelar que a maioria está vivendo enganado? É exatamente isso que eu deduzi do estudo dos evangelhos, porque quando confrontou todo o sistema religioso, político, atual, certo? E até mesmo o sistema jurídico da atualidade, quando é confrontado com o evangelho, não passa. E aí eu tenho que fazer uma escolha. Eu tenho que fazer uma escolha. E é bom lembrar que a escolha de todos nós adultos, nós que somos adultos, já estamos maduros para a vida, a escolha de todos nós define também a nossa crença. De sorte que eu posso afirmar sem nenhum medo de errar. Eu e você, nós cremos no que escolhemos acreditar. Você sabia disso? Você ouve 2 histórias e você crê na história que você escolhe acreditar. Você ouve 2 mensagens e você escolhe a mensagem que você quer acreditar. E quando Salomão escreve e diz que enganoso é o coração, ele está falando que normalmente
nós escolhemos errado. Sabe por quê? Porque nós escolhemos a história, a mensagem, a doutrina, os ensinos que batem com aquilo que em nós já está impregnado como crença. Então, cada vez que eu vou falar algo, você vai medir com o que você já tem dentro de você. E se bate com o que você tem, você aceita rapidinho. Se não bate, você repudia. Essa é a grande realidade. E quem é que evolui e sai do estado da crença ignorante, a crença sem luz? Quem sai dela para um estágio de iluminação? Aquele que tem a capacidade de averiguar, avaliar, pensar, meditar a respeito do que ouve. Que não vai logo aceitando, seja quem for, mas que também não vai logo rejeitando. Aquele que avalia se aquilo ali está realmente certo ou não. Então ele rompe, às vezes, com sua crença. E muito da nossa crença precisa ser destruído. Porque está errado. Está errado. Eu não preciso ir longe, eu posso me valer aqui dos estudos de 2º grau da minha infância. Quanta coisa mudou de lá para cá. Entendeu? Vamos mais para trás, vamos lá atrás. Acreditava-se que a Terra era quadrada. Afinal, ela tem os ventos que sopram dos 4 cantos. Então, a Terra é quadrada. Até que vai vir os que rompe a crença e evolui no conhecimento e acabam descobrindo que não. Na verdade, o globo terrestre é redondo. Uma bola. Olha só. Mas teve gente que morreu dizendo, entende? Que era quadrada. Acabou. Até tinha a história dos antigos, né? Esse aí, meu Deus, se disser que pau é pedra, para ele é pedra e acabou. Entendeu? Nós não devemos ser assim. Jesus, dentro do processo dos seus ensinos, vai nos ensinar a ter liberdade, ao ponto de a liberdade atingir nossos pensamentos. E nossos pensamentos serem livres para se expandir. Dentro de nossa consciência também deve haver expansão. Então, esse é o propósito de estudarmos os evangelhos de Jesus. Amém, queridos? Explicado isso, como eu disse, muitos de vocês vão ouvir, o irmão Adilson está doido, o Adilson fala tudo ao contrário, mas é assim mesmo, condenaram Jesus porque ele falava tudo o contrário da Bíblia. Você sabia? Quantos já ouviram essa frase? Que Jesus falava ao contrário da Bíblia. Vocês já ouviram essa frase? É estranha para todos vocês, né? Mas vamos lá. Ele falava assim ao contrário da Bíblia, eles diziam. Só que eles não falavam Bíblia. Eles falavam, não, ele contraria a lei. O que era a lei? O que era a lei? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele contraria a lei. Entende? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Não, porque ele contraria os profetas, ele fala diferente dos profetas. Agora pegou o Antigo Testamento todinho. Entendeu? É claro que Jesus não disse que a lei e os profetas estavam errados. Não. Mas ele contrariava porque o aprendizado deles estava errado. Eles tinham uma visão equivocada da palavra. Eles tinham uma visão equivocada da lei. Eles tinham uma visão equivocada dos profetas. Sacerdote após sacerdote ensinaram eles a ver daquele jeito e eles não expandiam a sua visão. Foram raríssimas pessoas que conseguiram ter uma expansão consciente da palavra da lei. Uma das pessoas que eu posso destacar foi Salomão, Davi, Daniel, entendeu?
Pouquíssimas pessoas tiveram uma visão maior. Por exemplo, o Davi aprendeu sobre a graça de Deus e se fiou dela na lei. Na lei. Olha que coisa extraordinária. Mas o restante, 99,999% dos hebreus, não sabiam do que falavam, não entendiam a lei do Senhor. Misturaram as coisas todas, se radicalizaram, se enrijeceram, ficaram maus. A lei era para eles ser bons. Eles pegaram a lei para ficar ruim para os outros. Entendeu? A lei era para eles pegar a lei, com o aprendizado da lei, exercitar-se nas misericórdias. Sabe o que eles fizeram? Se exercitaram na pedrada. Treinavam a pontaria para ver quem era que eles iam apedrejar hoje. Não entenderam nada do que Deus tinha falado. Aí quando Jesus chega e vai ensinar a respeito da realidade, a verdade, a respeito de toda a lei e os profetas, ele anda na contramão deles tudo. Ele que está certo é olhado por eles como quem está errado, tanto que o levaram à morte. Ele os provocou com seus ensinos. Então, é possível que com tudo que pretendo passar para vocês, eu provoque muita gente também. Mas, como disse Paulo, eu não tenho a minha vida por preciosa. Entendeu? Eu já falei para todos vocês que me elogiar não me infla e me criticar não me abate. Eu já achei a minha posição no corpo de Cristo e sou grato ao meu Senhor e estou aguardando Ele. Quando Ele quiser me levar, estou prontinho, entendeu? E se Ele quiser me levar pela pedrada de um tiro do outro, uma facada não sei de quem, eu vou para a galeria dos mártires. Então eu serei um homem muito feliz em Deus. Você entende o que estou falando? Não precisa ter medo de ser verdadeiro. Não, a verdade liberta. Dito isto, e estou preparando vocês que estão aqui, aqueles que estão nos ouvindo em casa, que não hoje, mas na sequência dos estudos, isso é inevitável. O confronto com o que está estabelecido. É inevitável atingir a crença da maioria. É inevitável sermos chamados de herege. É inevitável sermos olhados com maus olhos. É inevitável nós estarmos sendo perseguidos pelo falatório, murmuração daqueles que não entendem a verdade. Mas aqueles que aqui ficarem aprendendo vão acompanhar um aprofundamento naquilo que é chamado nas Escrituras de liberdade dos filhos de Deus, adquirida pelo conhecimento da verdade e exercitada na unção e poder do Espírito Santo. Amém, queridos? Bom, nós vamos introduzir hoje o prefácio aos evangelhos. A vida de Jesus, ela é algo que começa a ser estudada a partir lá do século V antes de Cristo, aproximadamente. Jesus vai ter a sua história vista, relatada, conversada, demonstrada e registrada depois pelos apóstolos, e a sua vida então vai estar entre o ano 5 antes de Cristo até o ano 29 depois de Cristo. Isto aproximadamente. Nós temos erros de calendários quando trata do calendário judaico e o calendário que nós temos grego-romano. Então vamos ter uma diferença aí, mas nós não vamos entrar nesses detalhes. Vamos tomar por base que mais ou menos, aproximadamente entre 5 antes de Cristo e 29 depois de Cristo. Você entende essa questão? Que nós temos, antes de Cristo, o ano está em ordem decrescente. E depois de Cristo, o ano está em ordem crescente. Certo? Então, nós temos a história de Jesus dividindo a própria história da humanidade. Jesus surge no meio
dos seres humanos, dividindo a história humana, antes e depois de Cristo. É interessante porque alguns ateístas, e aí quando eu falo de ateísmo, o ateísta, ele se recusa a crer. Como eu disse, crer é escolha. E o ateísta, ele se recusa a crer que Deus existe. E como se prega que Jesus é o Filho de Deus, então eles acabam também rechaçando a ideia da vida de Jesus, dos feitos de Jesus. Alguns. Outros mais inteligentes, quando a gente vai conversar com eles a respeito da vida de Jesus, eles conversam da vida de Jesus, ignorando então e não querendo crer a respeito de sua divindade, antes e pós-ressurreição, antes da sua encarnação, né? Não é reencarnação, é encarnação, certo? E depois da sua ressurreição. Certo? Então, alguns, eles não querem nem que fale Jesus, e é fácil de contestar, porque, assim, ó, meu querido, Jesus pode não ser para você o que ele é para mim, mas dizer que ele não existiu é um absurdo, porque a história comprova a sua existência, e mais do que isso, ele divide a história. As suas datas e calendários em pesquisas estão divididos com a presença de Jesus antes e depois. Então não dá para negar, certo? A não ser que o sujeito queira ignorar todos os livros históricos. Tá? Porque quando nós vamos buscar conhecimento, isso também os irmãos devem ter no coração dos irmãos. Quando vão buscar conhecimento, não é a Bíblia que é tudo não, viu, irmão? Não é não. Ah, e a Bíblia? Um irmão disse, não, na Bíblia a gente aprende tudo, não precisa de mais nada. Eu não preciso ler outro livro. Não preciso ler outro livro, porque vai precisar de uma operação de apendicite e vai só pela Bíblia. Vai lá. Entendeu? Calcula um edifício de 40 andares só pela Bíblia. Vai para o tribunal responder um processo, mesmo que você seja inocente, e faça a sua defesa só pela Bíblia. Então não seja uma pessoa sem entendimento. O sábio, no Provérbios, ele disse que nós devemos buscar o conhecimento, devemos buscar o entendimento. Deus tem o maior prazer que seus filhos sejam inteligentes, certo? E que use a sua inteligência. Então não se resuma a uma crença tola, entende? Medieval, uma crença arcaica, que crê em tudo quanto é coisa e fica só pelo que falaram. Não, estude, examine, busque o conhecimento. Peça sabedoria a Deus. Ele também dá sabedoria, entendeu? Ele doa liberalmente, diz Tiago. Então, não se prenda a uma restrição. Como tem crente por aí que dá até vergonha de conversar quando ele está aberto. Porque ele vai aniquilando, o outro apresenta um conhecimento adquirido, entende? Ou vai filosofar e ele já rechaça. Não está na Bíblia isso aí. Isso aí não. Assim como a Bíblia tem histórias e traz a história da humanidade e traz revelações de Deus, outros livros também trazem história, tem livros autênticos. Por exemplo, um dos livros importantes para o estudioso da Bíblia é do historiador Flávio Joséfo. Um grande livro que todo estudioso da Bíblia deve ter acesso a ele, deve comprar, se não tem dinheiro, deve pesquisar a respeito de Flávio Joséfo. Esse é um. Nós temos aí outros livros citados que já não estão na Bíblia, mas que foram citados por apóstolos. Por exemplo, Judas escreveu a sua cartinha, não é Judas o Iscariotes, Judas, irmão de Tiago. Ele escreveu a sua cartinha e ele diz que ele fala de um povo sobre o qual Enoque, o sétimo depois de Deus, ele dá na genealogia, entendeu?
o profetizou a respeito da impiedade dos ímpios e do juízo final. E esse livro de Enoque não está aqui na Bíblia. Entendeu? Dá para pesquisar e conseguir restos dos pergaminhos do livro de Enoque. Então você vê que nós precisamos ser pessoas evoluídas. É muito confortável para o cristão se assentar e ficar só ouvindo a Bíblia. E não pesquisar nada, não buscar nada. Mas é por causa disso que também muita gente vive uma vidinha complicada, atribulada, uma vidinha toda arruinada. Tem irmão que vai morrer na miséria, podendo ter uma vida melhor, mas morre na miséria porque não quer estudar, não quer buscar conhecimento, não se abre para outras alternativas na vida, não pesquisa. Ele inculcou uma coisa e ficou. Então, nosso objetivo ao estudar o Evangelho é tirar também essas coisas, certo? Eu fiz 9 passos, acho que hoje nós não saímos do 1, tá bom? Tudo bem, porque também eu estou aqui sem pressa alguma, né? Estou de coração aberto e são coisas que eu preciso já ir iluminando os irmãos com a luz que me veio, para que nós possamos ter grande abertura de entendimento para aprender. Se nós não expandir a nossa mente, nós não vamos aprender, certo? Por que Jesus dizia, quem tem ouvidos, ouça? Ora, quem tem ouvido não é para ouvir? Não, é que nem todos os que ouvem meditam a respeito. Então não tem um ouvido que ouve. Alguns só escutam. Escutam e foi embora. Acabou-se. Esse ouça me aprofunda, me faz dar atenção. É eu ter a percepção e a capacidade de degustar as palavras que me são passadas. Como está escrito, como a língua prova o alimento, o ouvido prova as palavras. Então eu preciso ter essa atenção, que vocês hoje, por incrível que pareça, estão tudo aqui arregaladinho para cá. É porque é novidade alguma coisa? Então vamos lá, entende? Prove as palavras mesmo, entendeu? Cada palavra provada é palavra que foi ouvida de verdade. A palavra que simplesmente entrou e saiu, daqui a pouco foi embora, nem pensou a respeito, são palavras que o ouvido ouviu, estava ali ouvindo, mas não deu ouvidos, não prestou atenção nelas, não degustou elas. Logo, essas palavras não têm efeito em nós. As palavras que têm efeito na nossa vida são aquelas que a gente tem o ouvido para ouvir. Aquelas que a gente dá atenção, aquela que a gente medita a respeito dela, certo? Vamos adiante. Então, nossa história está começando aí no ano 5 antes de Cristo. Introdução e prefácio aos evangelhos. Vamos lá. Obviamente, nós vamos tratar desse estudo na sequência, do qual eu estou fazendo a introdução hoje, resumidamente. Porque, como eu disse, tudo é simples no Evangelho, mas extremamente profundo, certo? É inesgotável. Então, nós vamos estudar de forma resumida, em ordem cronológica e em ordem linear. Conforme escreveu o irmão Lucas, também evangelista e servo de Deus, ele disse que ele procurou no evangelho que ele escreveu colocar em ordem os acontecimentos. Lucas já quis fazer o que nós estamos fazendo, certo? E ele é um dos grandes auxiliares, então, nesse processo que estou aqui executando. Eu estou pegando todo o material do Lucas e estou trabalhando como ele, certo? O Lucas lá no capítulo 1, o prefácio que eu estou fazendo, se alguém quiser anotar aí, ele está em Mateus 1, tudo que eu estou tratando aqui está em Mateus capítulo 1, versículo 1, Marcos capítulo 1, versículo 1, Lucas capítulo 1, versículos 1 a 4, e João capítulo 1, versículos 4 a 5. Eu sugiro que nas próximas reuniões, seja domingo ou quarta, vocês tenham um caderninho, entende? Para anotar.
prometo, vou fazer uma promessa aqui, que na próxima semana, pelo menos, a temática da lição e as datas dos acontecimentos, eu vou passar antecipadamente para o Diego, e vai então estar ali, fica mais fácil vocês irem anotando do que ouvindo eu aqui, ok? Então, vamos lá. O Lucas, ele disse que ele procurou, de uma forma zelosa, colocar os acontecimentos de Jesus em ordem, como foram se sucedendo. Ele diz isso lá, certo? E Lucas escreve o Evangelho de Lucas e escreve também o Atos dos Apóstolos. E tanto um quanto o outro, na verdade, diz alguns historiadores que o livro é um só. O compêndio daquilo que Lucas passou para um salvo da corte romana, chamado Teófilo, porque o Lucas, ele procurou fazer todos os exames das coisas, e ele era médico, ele conversou com cada pessoa. O Lucas, veja só o trabalho que ele teve. Ele não recebeu o evangelho por revelação. Lucas não andou com Jesus, no sentido literal, físico. Lucas, ele é um convertido, tem tudo para ele ser primo do Paulo, né? Se for olhar a história, ele tinha um parentesco, segundo alguns historiadores, com o Paulo. E ele é conquistado para servir a Cristo através de Paulo. E ele tem um amigo na corte romana que ficou interessado pelo evangelho, e ele então sai em uma missão apoiada por esse amigo chamado Teófilo, e ele vai para Jerusalém e vai para toda Israel fazer pesquisas e conversar com as pessoas que viram Jesus, que foram tocadas por Jesus. Os milagres que o Lucas escreve foi pego da própria pessoa que recebeu o milagre. Olha que coisa legal, que trabalho legal que ele fez. Entende? Ele foi lá conversar. Ele não se conformou de ficar com a história contada por qualquer um, não. Ele disse, eu vou lá falar com essa gente. E como médico, ele teve a oportunidade de examinar para ver se aquela pessoa realmente recebeu aquele milagre. Ele conversou com vizinhos, ele conversou detalhadamente com a pessoa, e ele diz isso no Evangelho, e então ele faz esse levantamento com muito zelo. Tem uma coisa no Evangelho de Lucas, que não tem no outro Evangelho, que é a história da Maria, mãe de Jesus, que nenhum outro evangelista fez. O Lucas, como estava zeloso de ouvir da própria testemunha ocular o feito, ele escutou detalhes da mãe de Jesus que os outros evangelistas não sabiam, porque não tiveram a curiosidade, não conversaram. Então mesmo João, que era o discípulo mais próximo de Jesus, não contou a história de Jesus aos 12 anos de idade. Ele não contou. Mas o Lucas contou, porque ouviu da própria irmã Maria a história do menino Jesus. Como era Jesus na infância? Como é que ele agia quando adolescente? E Maria então contou a história, aquela dele ficar no templo e tudo mais. Eu estou falando do Lucas para mostrar o zelo que ele teve para escrever o evangelho que leva o seu nome e o livro de Atos dos Apóstolos, que é o início da igreja. Que, na verdade, como eu disse, os historiadores dizem que era uma só coisa. Depois, quando a Igreja Católica vai colocar a Bíblia no formato que temos hoje, ela vai fazer essa mudança e a separação, deixando Lucas aqui antes de João e o Atos lá. Mas se você pegar a ordem cronológica da data dos livros, não é dessa forma. Tá? Mas isso também não é relevante para nós. Eu só estou falando do zelo do Lucas. E por que eu estou falando do zelo do Lucas? Porque no mesmo Espírito Santo, que impulsionou, que inspirou Lucas
a escrever aquele evangelho, e no mesmo zelo, eu fui impulsionado a buscar a matéria dessa forma e com muito zelo para não inventar e muito zelo para não ser um papagaio de radical, nem um imitador de gente que não foi compromissada com o evangelho. Não estou aqui para defesa religiosa, não estou aqui para falar de placa, não tenho mesmo, nós não temos placa. Não estou aqui para fazer uma defesa institucional de nada. Eu estou aqui para estudar junto com vocês a história de Jesus dentro daquilo que é possível neste século. Porque nós temos perdas de muitas coisas. O próprio João escreveu e disse que se fosse escrever tudo que Jesus falou e fez, ele disse, cuido eu. Aí ele usa uma hipérbole, entende? Aquelas palavras que abrange tudo, entende? Ele disse, cuido eu que na terra inteira não caberiam os livros para escrever as coisas que Jesus falou. Ele está usando uma hipérbole, ele queria falar de uma condição de escrever livros sem parar nunca. Entendeu? Essa era a ideia que ele estava passando. Então, nós fizemos zelosamente essa pesquisa, fizemos zelosamente essa fusão dos evangelhos, nós trabalhamos as lições dentro de um zelo grande, para que a fé de cada um de vocês se sustente em verdade. E que vocês, com a fé em Jesus, sejam livres. E quando eu falo de liberdade, eu estou falando de liberdade mesmo. Você sabe o que é ser verdadeiramente livre? Você já imaginou o que é isso? Se o Filho vos libertar, como é que o Filho liberta? Com seus ensinamentos, com sua doutrina, certo? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha que coisa extraordinária. Ser verdadeiramente livre é não ter medo, é não ser amarrado por pensamentos, é não ser escravizado por ideias, é ter tranquilidade de ir e vir. E claro, toda liberdade ela vem com a soma da responsabilidade. Nenhum ser livre é irresponsável. Entende? Porque o responsável é escravo das suas irresponsabilidades. Agora, o ser livre, ele é responsável. Responsável com tudo, com todos, no que faz, no que fala, como age, onde vai, em tudo, no seu trabalho, na congregação onde ele frequenta, nos seus estudos, enfim. Então, nós, com zelo, fomos pesquisar para dar para vocês o melhor do melhor. E é isso que vai acontecer aqui. Nos próximos 3 anos nós acabamos, se Deus quiser. Não foram 3 anos de ministério de Jesus, 3 anos e meio? Não foi isso? É o que nós vamos ter para estudar. Certo? Nós vamos ter para estudar isso aí. Então, eu estou tranquilo, porque quero mesmo, de verdade, esse negócio. Bom, ainda na introdução do Evangelho, nós temos, conforme o irmão João, apóstolo, escreveu, que no princípio da criação não existia nada. Não existia nada. Quando nós vamos lá no Gênesis, e lá fala de um vazio, e de algo informe, algo que não tinha forma, certo? O João pega essa escuridão e esse vazio, esse vácuo, e essa coisa informe que não dava para desenhar, não dava para dar um formato, entendeu? O João entende isso e por revelação espiritual ele traz para a iniciação do Evangelho de Jesus.
E então ele diz assim, ó, no princípio, ele está falando, quando Deus iniciou esse mundo, matéria, quando ele criou a matéria, certo? Lá no princípio, não tinha nada, só tinha o verbo. No princípio era o verbo, só o verbo, né? E o verbo estava com Deus. O verbo pode também ser lido como palavra, certo? Só que a palavra verbo vai nos levar mais fundo um pouquinho, porque o verbo é a ação do sujeito. Entendeu? Então lá no princípio, tudo que tinha era a ação do divino. Por quê? Porque o verbo que estava com Deus é Deus. Só a palavra que surge lá é Deus também. Então, o que ele quer dizer? Antes de todas as coisas existirem, só existia Deus. Não tinha mais nada. E é interessante porque para nos criar, e quando eu digo nos criar, todo mundo matéria, Deus teve que criar um vácuo. E para criar esse vácuo, ele teve que criar o vácuo em si mesmo. É como se ele se diminuísse para dar espaço para nós entrarmos aí. Então, ele tira de si para que nós viéssemos à existência. Você consegue imaginar, pensar só um pouquinho nisso? Os autores inspirados, eles escreveram e eles disseram que nós somos essência da sua essência e espírito do seu espírito. Ele pega dele mesmo para criar o que existe na matéria. É algo interessante. O que bate tranquilamente com toda a ciência. O que muda são os argumentos e a forma de argumentar a respeito do entendimento científico adquirido. Entendeu? Mas hoje já não temos esse choque ciência e Bíblia. O que tem choque é entre luz e treva, entre sabedoria e ignorância. Que o que tem de gente sem saber, sem conhecimento de causa, sem sabedoria, que quer discutir assuntos que não entende, está cheio. Um dia aí, eu conversando com ele, eu não posso acreditar que os dinossauros existiram. Eu digo, eu não acredito nem que tu existe. Entendeu? Ora, existe elefante, por que não existia dinossauro? Qual é o problema com o dinossauro? Então, só estou dando uma ideia, como há muita ignorância, e como as pessoas... Aí vê o sujeito lá, olha, acharam um fóssil de 30 bilhões de anos. Aí o crente sem estudo, sem pesquisa, sem entendimento, sem revelação, já vai. Se a Terra existe há 6.000 anos, como é que tem 30 bilhões de anos? Ele não leu que um dia no Gênesis pode ter bilhão é pouco. Um diazinho. O que o salmista conseguiu conceber lá atrás, muitos milhares de anos atrás, o que o salmista conseguiu conceber? Ele disse, um dia para o Senhor é como 1.000 anos. E 1.000 anos como um dia para o Senhor. Não é para nós, para o Senhor. 1.000 anos são como um dia. E um dia é também para o Senhor, e ele vai reduzindo a coisa. Ele vai fazendo uma redução de tempo para explicar o atemporal. Então, a Terra se formou quando os séculos não se contavam. A criação foi feita no estágio eterno,
quando ainda não se contava dia e semana e mês e ano. Você entende isso? Então o salmista ele consegue reduzir 1000 anos para um dia. Ele diz para Deus, 1000 anos é como um dia. E um dia é como a vigília da noite que passou. Quantas horas tem uma vigília? 3 horas. 3 horas. A vigília começa das 6 às 9, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3 da manhã, das 3 da manhã às 6 da manhã. Então o salmista diz que 1000 anos para o Senhor é como 3 horas. Então quando nós vamos lá no Gênesis e lemos lá, olha, o primeiro dia o Senhor criou a luz. E foi à tarde e amanhã o dia 1. Queridos, não tem como contar esse tempo. Eu falei 30 milhões de anos do fóssil? Pode botar 30 trilhões. Entendeu? Que eles estavam lá se formando. Só que, se nós não prestarmos atenção, vai ficar parecendo, ler lá, não, Deus disse hoje, aconteceu amanhã e acabou. Não, Deus decretou e as coisas foram acontecendo pelo decreto divino, numa incubação do Espírito Eterno sobre todas as coisas, e as coisas foram surgindo e surgindo. E aí cabe até a teoria do Darwin, não daquela forma que ele passou primária, mas dentro da forma de hoje, compreensível, foi evoluindo mesmo, foi saindo da água, foi vindo para a terra, foi surgindo da terra, surge nos ares, vai dominando, vai criando, vai surgindo, e surgindo, e surgindo, e surgindo. E é o que é hoje. Entenderam? O João, compreendendo essa grandiosidade do Gênesis, ele sabendo que o Verbo era Deus, estava com Deus e é o Criador de todas as coisas, ele resume todo o Gênesis nesse versículo. Então ele inicia o Evangelho, a história de Jesus, dizendo, vocês querem saber quem é Jesus? É só olhar o Gênesis. E como é que eu olho para o Gênesis? Ele era o Verbo, quando nada existia. E quando a ordem do Criador saiu, ele é o Verbo, a palavra em ação, que executa a criação. Oh, meu Deus, que coisa grande. Que coisa tremenda. Louvado seja o nome do Senhor. É que eu recebi uma revelação agora, enquanto estou falando aqui. Olha que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Nós estamos olhando o macro da criação, a criação de todas as coisas. Mas o que o João está dizendo é que é exatamente assim que ocorre na nossa vida hoje. É exatamente assim, um dia nós somos um perdido. Alguém traz o Verbo, Jesus, vai falando, vai pronunciando e vai evangelizando. E daqui a pouco aquele perdido se encontra. E o que estava em treva é transportado para a luz pelo Verbo. Oh, glória a Deus, pela palavra de Deus. E uma nova criatura surge num processo evolutivo, num processo de transformação contínua, que vai se tornar um corpo glorioso, magnífico, chamado por Paulo de edifício nos céus. É porque da matéria à metafísica, da matéria ao espírito, numa evolução realizada pelo mesmo Verbo que criou todas as coisas quando nada havia. Oh, meu Deus, que coisa tremenda! Você consegue entender? Não são rituais, não são indulgências, não é pagamento de preço, não é sacrifício de ser humano, não. É a palavra de Deus agindo na vida de cada um de nós, para a transformação da nossa vida.
Esse é o início do Evangelho. Por isso o Evangelho veio a mim, o Evangelho é para mim. Oh, glória a Deus! Conforme João nos deixou registrado, a palavra então estava com Deus, e tudo foi feito pela palavra, pelo verbo. Entendeu? Todas as coisas. O João vai mais longe um pouquinho nesse sentido, e ele diz assim: tudo foi feito por meio da palavra. Tudo. Na palavra estava a vida. Eu estou colocando palavra, mas quero que você compreenda aí. Eu trouxe palavra para simplificar. Mas sempre entenda essa palavra como verbo. Certo? Porque não é qualquer palavra. É uma palavra que age. É uma palavra de poder. É a palavra criadora. Entendeu? Então, eu simplifiquei dizendo a palavra. E você precisa enxergar o verbo. Entendeu? É como uma frase. Se você tira o verbo, o que acontece? Me ajude, os professores de português aí. Tem uma frase, tira o verbo, o que acontece? Perde a ação do sujeito. Não é isso? O sujeito da frase fica sem ação. Acabou-se. Então, é preciso entender isso. Tá? O verbo é a ação, é o poder, é a criação, é a força geradora de todas as coisas. Tá? E o João disse assim, ó, tudo foi feito por meio dele, nele, no verbo, estava a vida, e a vida é a luz dos homens. A vida é a luz dos homens. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo, olha, só existe vida de verdade quando há lucidez. Perde a tua lucidez e acabou a vida. Não há vida sem luz. Certo? Não há vida sem lucidez. Perdeu a lucidez, acabou-se. E o que aconteceu com o homem quando ele sai do Éden? Ele perdeu a lucidez espiritual. Então ele ficou bloqueado. Ele passou a viver só matéria. Entendeu? Apagou-se a vida consciente espiritual. Ficou a consciência da alma envolvida com matéria, mas perdeu a consciência espiritual. Perdeu aquilo que é chamado de sexto sentido. Perdeu. Entendeu? Não tinha mais sensibilidade para as coisas fora da matéria, para as coisas que são as mais valiosas. Porque o grande valor não é a matéria, o grande valor é o que age ou que está em ação fora da matéria. Entendeu? Você, espírito e alma, vale mais do que o seu corpo. Não é assim? A maioria das pessoas não entendem. Elas olham o corpo e valorizam o corpo. Parece que se perder um braço, se acabou. Mas tem gente sem braço que está aí. Forte, firme, valente. Hoje ainda assisti um vídeo de um senhor que perdeu as 2 pernas e que trabalha de pedreiro. Vi ele subindo as escadas e botando tijolo lá no andaime, entendeu? Sem as 2 pernas. E aí a repórter conversou com ele e perguntou, o senhor não se sente triste? Ele disse, não, eu estou vivo. Ele tem lucidez. A vida é mais do que as pernas que eu tenho. Você entende? Então, quando Jesus vem, ele vem justamente para ensinar isto, o que é vida. Onde reside a vida, o caminho da vida, a verdade e a vida. Jesus vai tratar de vida. Que infelizmente, os filhos de Adão perderam a vida. Perderam a vida pela inconsciência espiritual.
Então, o João escreve assim: e a luz brilhou nas trevas. E a luz veio brilhar nas trevas. O verbo, que é luz, veio para brilhar nas trevas, no meio da ignorância dos homens. Aparece o ser de luz. Ah, meu Deus, agora vou embananar tudo aqui. Aparece Lucifer. Ô, irmão Deus, mas Lucifer não é o diabo? Essa é a maior mentira que já falaram para nós. Como é o nome de Jesus no Apocalipse? Resplandecente, estrela da manhã. Ele é Lucifer. Ensinaram para nós, numa manobra maligna, para aniquilar a profecia de Isaías, que Lucifer é o diabo. Não, Lucifer não pode ser nunca o diabo. Ele não é o diabo, não pode ser. Porque Jesus é luz. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Lucifer é ser de luz. Ser de luz. Olha aqui, começou a assustar aí. Está derrubando conceitos. Está derrubando preconceitos. Estou derrubando aqui nessa noite teologia sistemática barata, sem vergonha, entendeu? Inspirada pelo maligno, que colocou no coração dos irmãos que Lucifer é o diabo, para nós não querer falar de luz, para nós não querer falar da resplandecente estrela da manhã, para nós não querer Jesus na nossa vida, porque essa é a estratégia dele. Como é que Paulo escreveu? Ele se transfigura em anjo de luz. Ele se finge de Lucifer, mas ele não é Lucifer. Assim como ele se finge de leão, não é? Como é que o Tiago diz? Que ele anda em derredor bramando como leão. Ele não é leão. Quem é o leão? Jesus, o leão da tribo de Judá. Então, depois, você tendo dúvida, converse comigo, vou te dar os textos que vão mostrar que Jesus é Lucifer. Entendeu? E que quando chamaram o diabo de Lucifer, estavam tentando demonizar o nome de Jesus. E estavam tentando destruir as promessas e profecias da Bíblia. Entendeu? E é ele mesmo que diz que ele é a resplandecente estrela da manhã. Acabou. Ele é o ser de luz, ele é o condutor da luz, ele é o projetor da luz e ele é a própria luz. Ele é tão luz que quando nós nos misturamos com ele, nós ficamos luz também. Mas deram para o coisa ruim lá, o encardido, entendeu? O status que não lhe pertence. E aí ficou, ninguém questiona, ninguém estuda, ninguém vai falar, ninguém conversa a respeito. Ficou, e fica lá. Por isso que eu disse, prepare-se para quebrar paradigmas aí dentro de você e desfazer certos conceitos. Jesus é o grande ser da luz. A luz é o sol da justiça, ó. O sol da justiça. O sol é o quê? Luz. E é uma estrela. Então Jesus é Lucifer. Ok? Meu Deus. Tem gente que não compreendendo, vai dizer, eu não vou mais lá, não boto mais o pé lá. Eles adotaram o capeta para ser o Jesus deles. Mas não é verdade. Nós estamos só esclarecendo coisas que estão escritas, mas que não são vistas. E por que não são vistas? Porque a maioria de nós lê já pré-formado. Entendeu? Então nós já estamos formatados e vamos lá ler, e já lê tudo por cima, e como já lê, isso eu já sei, e acaba não sabendo nada. Essa é a grande verdade. Então aprenda nessa noite. E a luz brilhou nas trevas. Quem é a luz que brilhou nas trevas? O que é as trevas? Não, as trevas. Jesus é a luz.
Vamos lá. O que é as trevas? A ignorância. A ignorância. Quando diz que a luz brilhou nas trevas, a luz brilhou no meio da ignorância. Entendeu? E a ignorância era tão grande que o profeta chegou a profetizar que Jesus ia brilhar numa região de sombra da morte. Por que sombra da morte? Ele foi atuar no local mais depressivo da época, a Galileia. Como era conhecida a Galileia dos gentios, num pós-guerra e num domínio imperial que não dava aos judeus condição de viver a sua própria vida, muitos abandonaram tudo e havia muito suicídio. Não é à toa que tinha muitos endemoniados. O estado depressivo era tão grande, que as pessoas estavam abertas a espíritos ruins, a histeria, e davam ataques, e davam de tudo quanto é coisa ruim, dava neles. E Jesus vai atuar bem no meio dessa gente. Por isso que ele acabou fazendo muitos milagres, libertando endemoniados, curando pessoas de moléstias, de angústias, de tristezas. Ele foi brilhar aonde? Bem numa terra considerada terra de ignorância. Veja que aquela região era tão desprezada pelos sacerdotes e tudo mais, que quando disseram que Jesus era de Nazaré, região da Galileia, o que o Natanael diz? Pode vir alguma coisa boa de lá? Se ele é de lá da Galileia, de lá não vem nada bom. Entendeu? Então, a luz brilhou no meio da ignorância, no meio das trevas. A luz brilhou nas trevas. Mas quer ver uma coisa? O João conclui assim: e a luz brilhou nas trevas, mas as trevas, as ignorâncias dos homens, não quiseram reter a luz. Olha só, na tua Bíblia está um pouquinho diferente. Eu estou usando uma tradução aqui que é a tradução de Jerusalém, a Bíblia de Jerusalém. Então, mas aí na sua vai estar aí que eles não quiseram a luz, não amaram a luz, não estavam afim da luz. Que significa a mesma coisa, ok? Eles não quiseram a luz, não quiseram aprender, não quiseram ser doutrinados, não quiseram ser instruídos, não quiseram ser discípulos da luz, não quiseram ser alunos da sabedoria, não quiseram adquirir conhecimento que os arrancasse daquele estado terrível de vida, daquela tradição, daquele ritualismo, daquele peso e castigo da lei que eles mesmos viviam e inventaram em cima da lei de Deus. Eles não quiseram a sabedoria, não quiseram a luz. Por isso, permaneceram nas trevas. Este é o passo 1 do Evangelho de Jesus. Eu quero orar com você hoje. Oh, glória a Deus. E eu quero que Deus, eu desejo no meu coração que Deus nos ilumine cada dia mais. Você quer aprender? Você está a fim de conhecer mais de Jesus? Venha domingo. Venha domingo. Nós vamos continuar ensinando. Na casa dos amigos não vai ter outra coisa não, é só ensino. Tá bom? Então, estamos numa escola de ciências teocráticas. Ou seja, uma escola que adquire conhecimento de Deus, ou gera conhecimento de Deus. Então venha aprender, ok? Não fique nas trevas, não ame a ignorância, mas busque a sabedoria, ame a luz, certo? Ame a luz, seja filho da luz, certo? Seja a luz a sua lei. A luz seja a sua lei. Ande na luz. Oh, glória a Deus. Eu dá vontade de ir esticando aqui, porque quando eu vou falando, vai abrindo janelas, como diz o Luiz para mim. A gente vai falando, abre janelas, mas vai abrindo mesmo. É que eu estou falando luz aqui, está se abrindo tudo que os apóstolos falaram da luz. Que coisa extraordinária, que coisa grande, né? Só assim, ó, o João lá disse, ó, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos
comunhão uns com os outros. E aí sim vale o sacrifício de Jesus. Porque então na comunhão uns com os outros, que é resultado da lucidez, é resultado da sabedoria adquirida, quando assim estamos, então, e só aí, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você já tinha prestado atenção nesse versículo dessa maneira? Grave isso. Que a gente tem, o que a gente aprendeu? O sangue de Jesus nos purifica. O sangue de Jesus nos... Tem gente que usa o sangue de Jesus para expulsar demônio, sangue de Jesus para xingar o vizinho, sangue de Jesus para o ladrão que está entrando em casa. Não adianta, viu, irmão? Se o diabo tivesse medo de sangue de Jesus, ele não estava lá na cruz torturando Jesus. Entendeu? Se o diabo tivesse medo do sangue de Jesus, ele não tinha martirizado Jesus através daqueles soldados e de toda aquela corja de político e sacerdote sem vergonha que mataram um inocente. Quem que estava por detrás de tudo lá? O diabo. Estava personificado nas ações deles, nas atitudes deles. Entendeu? Então ele não tem medo do sangue de Jesus. E o sangue de Jesus não foi derramado para esse efeito. Ele não tem esse valor, essa valia que a igreja ensinou a atribuir e fizeram hinos e mais hinos com o sangue de Jesus, corinho com o sangue de Jesus. Isso não tem valor nisso. Isso aí é ignorância também. Entendeu? Isso é ignorância. Não, o sangue de Jesus tem um único efeito e é um efeito. Nos purificar de todo pecado. O seu sangue nos purifica de pecado. Isso quer dizer, ele derramou a sua vida, o sangue, a vida do corpo. Ele derramou a sua vida na morte, para nos resgatar para Deus. O valor do sangue de Jesus é esse. Entendeu? O resto é bobagem. Mas como é que se pareceu uma coisa ruim lá? É em nome de Jesus. E também em nome de Jesus não é o nome, não. O nome não é mágico também. São coisas que eu sou obrigado a explicar para vocês. Em nome de Jesus é que eu estou investido do conhecimento, da sabedoria, da graça, da virtude, do poder, da comunhão, da intimidade com Jesus. E aí, porque estou em Jesus, os demônios se sujeitam. Que também o cara anda todo errado, todo esculhambado, envolvido com tudo quanto é capeta, e ele quer expulsar capeta. Meu querido Jesus mesmo falou que Beuzebu, chefe de coisa ruim, não expulsa coisa ruim. Porque um reino dividido não subsiste. E ele é um reino organizado que tem prevalecido até agora. Entendeu? Então, no nome no poder, na unção, na graça, na união, na vida, na comunhão, na sabedoria, no conhecimento, na essência do Cristo. Eu e Jesus somos um. Consequentemente, os espíritos malignos se sujeitam. Se não for assim, é pura bobagem. Esses que você vê na TV ali, expulsando demônios, os demônios ficam encarangados para trás, assim. Então, tadinho, dá uma dó daquelas pessoas. Aquilo aí é tudo manipulado, irmão. Aqui não tem demônio nenhum. Irmão Adilson, mas eu vi um lá que fez força com 5 homens, ninguém aguentava. Pega um menino histérico que começa a espernear. Eu já vi na porta do pronto-socorro, só por medo da injeção, 5 enfermeiros não davam conta. Não tinha demônio não, só tinha medo mesmo. O terror, o medo, o pavor daquilo fez com que a criancinha se esperneasse para tudo quanto é lado. Você entende? Aprenda. Eu tenho que parar. A vontade é continuar, mas eu preciso parar. Eu quero orar nessa noite com você, pedindo a Deus o que eu peço sempre para mim. E eu quero pedir para você que o Senhor nos faça mais sábios. Que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento e nos faça enxergar lá nas profundezas dele. Aleluia. Para que possamos viver aqui uma vida
em luz, como filhos da luz, executando as obras da luz. Oh, meu Deus! E assim o nome do nosso Pai, o Paizão do céu, será glorificado na nossa vida, nos nossos atos, nas nossas obras. Que sejamos semelhantes a Ele. Fique em pé, faz favor. Oh, aleluia! Glória a Deus! Nessa oração, além de orar o que falei, vamos orar por Gabriel, filho do Irã. O nosso Gabriel, filho do irmão Irã e da Josi. Está gripado, com dor na garganta. Vamos orar pela Josiane, que está em casa, ouvindo a mensagem. Vamos orar pela Gabriele, forte dor de estômago. E o Patrício, dor nas costas. Vamos falar com Deus. Temos no sábado próximo o encontro das mulheres, o encontro feminino aqui na casa dos amigos, sobre a liderança da irmã Deise. A Ana viajou e a Deise assumiu. Vai ser muito maravilhoso. Venham, queridos, as irmãs, participem, estejam com ela, apoiem a nossa irmã. Não a deixe aqui se esforçando sem apoio, mas apoiem ela, venham. Eu não sei como é que ela programou, eu não posso dar detalhes aqui, mas ela deve ter conversado com algumas irmãs. Oração pela sogra do irmão Ada. Vamos falar com Deus? Vamos lá. Pai do céu, Tu és maravilhoso, Senhor. Quanto mais nos aproximamos de Ti, mais maravilhoso Tu te revelas. Tu és uma fonte inesgotável de graça, de bondade, de amor, de misericórdia. Hoje eu entendo, Senhor, por que o salmista disse que se Tu foras o seu pastor, nada iria lhe faltar. Porque aquele que tem a Ti e é teu, de nada tem falta. Aquele que pertence a Ti tem a proteção, tem o consolo, tem até o enxugar das lágrimas, tem a força, tem o poder, tem a graça, tem a energia suficiente para vencer toda e qualquer batalha. Eu te louvo, Senhor, porque dia após dia Tu vais abrindo e descortinando para nós os Teus segredos e revelando as Tuas verdades. Tu vais dissipando as trevas, vais aniquilando toda a ignorância e colocando a sabedoria no lugar. E à medida que vamos adquirindo essa revelação e Te conhecendo melhor, somos energizados, somos fortalecidos, Pai. A Tua palavra é verdadeiro alimento e nutre desde o espírito até o corpo. Como está escrito, que a Tua palavra, Senhor, os Teus mandamentos, os Teus ensinos, as Tuas doutrinas, são saúde até para os nossos ossos. É feliz aqueles que Te ouvem. São felizes os que Te ouvem. E porque Tu falas conosco através da Tua palavra e através de muitas outras formas, meu Senhor, eu Te dou graças nessa noite e Te peço algo mais. Te peço, Senhor, que eu e meus irmãos possamos ser conduzidos por Ti a novas medidas de aprofundamento e que em cada passo dos nossos estudos
possamos mergulhar mais fundo em Ti mesmo, Senhor. Que Tu acresças a medida para a nossa fé e que expandas diante de nós as revelações, Senhor, para que possamos crescer e amadurecer em Ti, de tal maneira que o Teu nome seja glorificado na nossa vida. Ilumina-nos a cada dia mais. Eu sei, Senhor, que preciso me abrir, porque Tu nos concede na medida que há espaço em nós. Por isso Teu Filho em sabedoria nos ensinou a nos esvaziar de nós mesmos, a negar a nós mesmos, para que possamos ter espaço para a Tua entrada em nós e Tu possas ocupar o nosso coração por inteiro. Faz em nós a Tua obra, realiza em nós o Teu querer, estabelece no nosso coração o Teu reino, Pai nosso. Aleluia! É o que eu Te peço para mim, para meus irmãos dessa noite. Faça-nos crescer, faça-nos evoluir. Pai, oro também pela Gabriele, que está com dor no estômago. Ajuda Tua filha e tira essas dores. O Patrício, Senhor, com dores nas costas, ajuda o Teu filho, alcança-o com saúde, meu Senhor. Pai, oro pela Josi, que está nos ouvindo em casa. Abençoa a Tua filha, dá graça e força à Tua filha. Oro pelo Gabriel, Senhor, para que se recupere rapidamente, pois Tu podes, Senhor. É o que eu Te peço e Te agradeço. Abençoa aqueles que em casa não puderam entrar em contato, mas estão nos ouvindo. Que cada um reflita, que cada um medite, que não haja em nós, Senhor, resistência para a Tua verdade, mas que haja abertura, ao menos para pensar a respeito, para meditar, a fim de que seja esclarecido, meu Senhor, em o nome de Jesus. Graças a Deus. Deus te abençoe. Vai na paz. Seja feliz. Cresça em Jesus.